Haverim, como vocês vão? Tudo bem? Vamos encerrar o nosso livro de Bereshit, de Gênesis. Vamos aqui fazer um resumo da última porção de Vaeri, tá? E viveu Jacó, tá? Eu quero focar com vocês aqui nas bênçãos que Jacó, Israel, ele deu aos seus 12 filhos, tá? Então eu vou ler com vocês um Midrash, tá? Vou fazer um resumo com vocês aqui dos últimos acontecimentos e vou falar sobre o significado de cada uma das bênçãos que foram dadas aos seus 12 filhos. Então, sem mais delongas, resumindo essa última porção de Vaeri, nós vemos que Yaakov ele estava falecendo e a notícia chegou até o seu filho Yosef, que vivia no palácio, né, do Egito, juntamente com próximo ao faraó, e ele foi até o seu pai e teve toda a questão dele trazer os seus 2 filhos, Menashe e Efraim, né, Menassés e Efraim, e ele ter invertido as mãos que fariam a bênção sobre ambos, tá? E Yosef ali ele tentou falar para o pai dele que ele estava invertendo, mas o pai dele falou: não, filho, fique em paz, porque também o seu filho mais novo será também uma grande nação. E nisso ele chama seus 12 filhos para falar sobre o futuro para eles. Aqui eu quero abrir um adendo, tá? Aqui é comentado tanto pelo Rashi, pelo Midrash, que na verdade ele ia revelar o futuro de tudo. E diz que Deus pegou e afastou a Shekhinah dele, a sua presença, porque ele queria revelar até o final dos dias. Só que Deus tira a Shekhinah dele e ele só revela o futuro de cada uma das tribos de Israel, tá? Que seriam os seus 12 filhos. E no final da Parashá nós temos o seu falecimento, diz que ele expirou, também faleceu, e que ele queria ser enterrado também na caverna de Macpela, que ele havia, Abraham, né, o seu avô havia comprado, onde estava enterrado também o seu pai e a sua mãe, né, Rebeca. E a partir dali é todo o final da Parashá sobre a marcha fúnebre que saiu do Egito levando Yaakov para ser enterrado, tá? E se encerra a nossa porção com também falando sobre o falecimento de Yosef, ele falando para os seus filhos, né? Ou seja, não só os seus filhos, como todo o povo de Israel, que ali já estava um grande número, que também não deixasse os seus ossos ali, que levassem também para a terra de Eretz Israel, para a terra de Canaã, tá? E se encerra a nossa Parashá de Vaeri, e também se encerra o livro de Gênesis. E agora nós vamos entrar com Shemot. Só que eu quero pegar aqui o significado da bênção de cada uma das 12 tribos, tá? E o que ele queria dizer com cada uma das palavras, tá? Então, vamos lá, eu vou ler para vocês aqui o Midrash, tá? E vamos descobrir o futuro de cada uma das tribos e que o mais incrível é o que realmente aconteceu e acontece até nos dias de hoje. Vamos lá. Então, o primeiro filho dele, Reuven, ele disse: Reuven, você é meu primogênito.
usualmente o primogênito, ele é especial dentro da família, tá? Ele cuida do serviço a Deus, de Hashem, o primogênito. Ele é honrado e recebe uma porção dupla dos pertences do seu pai, no caso dos primogênitos. Mas não foi o que aconteceu com Reuven. Reuven, ele não recebeu nada disso. Por quê? Porque ele errou, né? Diz assim que ele agiu muito rápido, tal como uma correnteza agitada, tá bom? E portanto os Kohanim, né, os levitas que realizariam o serviço a Hashem posteriormente tanto no Mishkan, que era o tabernáculo, como no templo, não viriam dele, né, mas viriam de Levi, né, o irmão dele, Levi. Os reis não viriam dele, mas viriam de Yehudá, seu outro irmão. E ele não receberá as duas porções como primogênito, né? Em vez disso, quem acaba recebendo é Yosef. Não peque mais no futuro, então Hashem o perdoará. Nós vemos que Reuven, ele perdeu todos os direitos a que ele tinha na primogenitura. Lembrando do caso que ele teve, onde ele pegou e mexeu na cama do seu pai, quando Raquel havia falecido, né? Raquel, ele pegou e moveu a cama dele, levando para casa de sua mãe Leia, né? Isso nós podemos ler na própria porção, né? Que muitos falam erroneamente que ele havia se deitado com a concubina, mas não. Na verdade, ele tirou a cama. Isso o próprio Jacó confirma na nossa porção aqui, tá? Então, Reuven ele acaba perdendo tudo, os direitos. E é passado justamente boa parte para Yehudá e Levi, tá? Sobre Shimon e Levi, né? Ele disse: vocês dois são Shimon e Levi, possuem temperamentos semelhantes e gostam de fazer as coisas juntos. Ambos destruíram Shechem e ambos quiseram matar Yosef. Mas tomem muito cuidado. Vocês frequentemente se enervam e exaltam com muita facilidade, portanto cometem erros. Além disso, o povo judeu luta diferente dos gentios. Nossas armas principais são o nosso estudo da Torá. Então seria muito perigoso que as duas tribos permanecessem juntas. Assim, eu separei uma da outra quando eles se estabeleceram em Eretz Israel. A terra de Shimon será no meio de Judá, e a tribo de Levi se dispersará por todo Israel em 48 cidades diferentes. Então nós vemos aqui que Shimon e Levi juntos, eles eram muito perigosos. Nós lembramos do caso lá de Shechem, quando eles mataram toda uma cidade, a questão de Diná. Então aqui Yaakov pega e fala: eu vou separar vocês. Tanto que a tribo de Shimon ela ficou perto da tribo de Yehudá, e a tribo de Levi, eles não tinham porções, né? Eles não tinham participação na terra. Então eles foram separados, os levitas, entre as 12 tribos, e cada um recebia parte das porções que eram das tribos, ou seja, eles não tinham herança própria, sua herança seria Hashem. Então aqui nós vemos que Yaakov realmente o separou. Sobre Yehudá, Yaakov abençoou Yehudá. Yehudá, todos os seus irmãos admitem que você é o rei, é o líder entre eles. A princípio você será comparado a um jovem leão, mas mais tarde a um grande e poderoso leão de quem todo mundo tem medo, porque Yaakov comparou Yehudá primeiramente a um leão jovem pequeno, então a um leão grande. Primeiro ponto. Yaakov previu que Yehudá tornar-se-ia cada vez mais forte como um filhote de leão que se transforma em um leão adulto. A tribo de Yehudá começaria a fortalecer-se no deserto. A bandeira de Yehudá viajaria à frente de todas as outras.
Além disso, quando os judeus chegassem a Eretz Israel, Yehudá seria o primeiro a lutar as guerras. Na verdade, ele foi o primeiro, né? Yehudá ia na frente, lutava contra os cananitas, no caso. Também o primeiro juiz que veio de Otiniel, né, Ben-Kenaz, que seria da tribo de Yehudá. O primeiro juiz veio de lá. Mas tudo seria somente no começo da força de Yehudá. Yehudá finalmente seria como um grande leão na época de David, né? David era da tribo de Yehudá, o poderoso rei que derrotaria os inimigos com coragem e força de um leão. Então nós vemos aqui que Jacob ele havia já profetizado a respeito da força que viria da tribo de Levi, a sua descendência, né? Por isso que ele fala que ele era como um leão jovem, porque ele iria crescer no meio de toda a história do povo judeu. A tribo de Judá se tornaria um destaque, né? E Jacob ele continuou a abençoar Judá, provar ao povo judeu como líderes até a época de Machia, porque ele fala que dele não se afastaria o cedro, né, o comando, e nós vemos que vai até o Machia. As colinas de Judá e de Israel serão tão repletas de vinhedos como uvas vermelhas, que as próprias colinas parecerão vermelhas, e seus campos parecerão brancos por causa das inúmeras plantações de grão e inúmeras ovelhas. Então nós vemos aqui que Yehudá, né, a tribo de Judá, ela teve um grande papel, uma importância muito grande em toda a história do povo judeu. Tanto que Deus falou que dela não se afastaria o cedro, o governo, e que dela viria o Machia, né, o rei Messias. A bênção de Zebulun. Nós vamos ver aqui que a bênção de Zebulun, né, Zebulun e Isahar, né, Isacar, em português, elas se completam e ela é muito interessante. Por quê? Para Zebulon, o que Jacob fala para Zebulon? Fala assim: quando o Eretz Israel for dividido entre as tribos, você receberá uma porção da terra ao longo da costa marítima. Você viajará em navios através dos mares para fazer negócio com outras nações, ou seja, ele viveria na costa marítima, né? A tribo de Zebulun fez um acordo com a tribo de Issacar. Como assim? Vamos entender aqui. Os homens de Zebulun viajariam para fazer negócio, enquanto os homens de Issacar estudariam, viveriam do estudo da Torá, do estudo dos mandamentos de Deus, do estudo das mitzvot, o dia inteiro. Os mercadores de Zebulun dividiriam seus ganhos com os estudantes da Torá de Isahar. Em troca, Hashem daria parte da recompensa do estudo da Torá a Isahar e a Zebulun. Tem uma história aqui para a gente entender como funciona isso aqui, tá? Eu vou estar lendo aqui para vocês, que é uma história antiga, que envolve Rabi Akiva, tá? Antigamente, viajar pelo oceano era muito perigoso, muitos navios afundavam. Certa vez, um judeu que dava muita caridade empreendeu uma viagem de navio pelo oceano, ou seja, não é como é hoje. Antigamente, fazer viagens marítimas era muito arriscado. Existem muitas histórias, fatos históricos sobre náufragos. Você vai ver, existem muitos navios afundados antigos, porque era algo muito perigoso. E havia um homem muito rico, né, que ele era muito bondoso em fazer tzedakah, fazer caridade, ajudar os outros, os pobres. Certa vez, Rabi Akiva, ele estava andando pela costa quando avistou o homem a bordo do navio. Quando mais tarde Rabi Akiva olhou novamente para o oceano, ele viu uma terrível tempestade se formando. Ondas altas jogavam o navio de um lado para o outro. Em pouco tempo o navio não conseguiu mais suportar as fortes ondas. A água começou a inundar, com vez e devagarinho o navio começou a afundar até que desapareceu de vez sobre as águas. Rabi Akiva fala: que triste que este maravilhoso homem se afogou. Pensou Rabi Akiva: irei até o Bedim e lhe informarei que o homem não está mais vivo. Então eles darão permissão à sua esposa para se casar com outra pessoa. Naquela época era assim: se o marido morresse, a esposa ela poderia, né, se casar com outro. Normal, no tempo de hoje.
Só que, como era muito diferente de hoje, como ela iria saber que realmente seu marido havia morrido? Hoje, né, é totalmente diferente. Então ela precisava saber. Então ele foi ao Bedim, que era o tribunal judaico, para poder avisar e assim avisar a mulher que ela estava livre, porque ele viu que ele havia falecido dela, então ela poderia acabar casando um com o outro. Quando Rabi Akiva entrou na casa onde os membros do Beit Din costumavam se reunir, outro homem entrou também. Rabi Akiva não acreditou no que viu. Era exatamente o homem que ele viu a bordo do navio que estava se afundando, aquele judeu. Desculpe-me, Rabi Akiva disse, muito surpreso. Não foi você que eu vi no navio que acabou de afundar? Ele falou, sim, foi. Sim. Como então se salvou daquele oceano furioso? Rabi Akiva perguntou. Veja que interessante. Quando eu já estava debaixo d'água, continuou o homem, eu escutei o anjo do mar gritando. Rápido, vamos levantar esse homem. Ele deu dinheiro para a caridade durante toda a sua vida. Então eu me senti erguido ou empurrado para a terra seca. Que extraordinário! Exclamou Rabi Akiva. Que maravilhosa demonstração de como dar caridade salva a pessoa da morte. Nessa história nós aprendemos que fazer tzedakah, fazer justiça, você dar, você ajudar os necessitados, livra você da morte. Você viu que o Malach, a qual Deus deu controle sobre as águas, cuidar de todos os oceanos, ele sabia disso. E ele mesmo foi lá e tirou aquele homem de lá. Porque sabia que ele dava muita caridade. Justamente aqui com a tribo de Zebulon, que vivia à costa, tratava de comércio marítimo, ela sustentaria Isacar enquanto eles estudavam a Torá. Jacó abençoou Isacar. As palavras de Jacó para Isacar. Isacar comprará de um jumento magro que carrega o fardo que seu mestre coloca em seu lombo. Da mesma forma, os membros de Isacar aceitam as dificuldades e privações de estudar, viver somente do estudo da Torá. Muitos deles tornam-se membros do Sanhedrin, do grande como é que eu posso dizer para vocês, como se fosse o grande senado, né? Os juízes do povo judeu. Eles decidirão questões da lei judaica. Diferente de Zebulon, os homens de Zaccar não viajaram para fazer negócio, ou seja, eles ficariam simplesmente estudando a Torá. Eles se sentarão no silêncio de seus Batei Midrashot, que são casas de estudos, a fim de adquirir um conhecimento grande e profundo da Torá. Então, eles saberão como ensinar e guiar outros judeus. Nós vamos ver isso aqui lá na frente, no livro de, acho que no livro de 2 Reis, que confirma isso daqui, que era eles que tomavam conta do calendário, eles que tinham totalmente cuidado do calendário hebreu, o calendário judaico, desde a época de Adão até o dia de hoje, eles contaram certinho o tempo, tá? Então a terra de Isacar e de Israel será boa e agradável. Os membros de Isacar não terão que passar muito tempo trabalhoso ao solo, assim eles poderão se ocupar com o estudo da Torá. Vamos falar aqui da bênção de Dan. Jacó abençoou Dan. Dan é comparado a uma cobra sob 2 aspectos. Como ele diz, né? Dan será uma serpente, como uma serpente que morde o calcanhar do cavalo, né? Aí o que diz? Quando eles viajaram pelo deserto, Dan iria ele era a tribo que ia no final. Ficava na retaguarda das 12 tribos. Nós vamos começar a ver isso agora nas parashutes da frente, quando for falar sobre como andava as 12 tribos no deserto. Então eles ficaram atrás da retaguarda, né, as demais tribos. Jacó também comparou um juiz. Lembra de Sansão? Sansão era da tribo de Dan. E Sansão, ele era um juiz. Né? Nós sabemos muito, conhecemos bem a história de Sansão. Aqui tem uma pergunta.
Por que Yaakov compara Yehudá a um leão e Adão como uma cobra? O leão e a cobra têm métodos de luta diferentes. O leão é mais forte que todos os outros animais e não tem medo nenhum deles. Por isso, ele ataca e luta abertamente. Já a cobra não. A cobra, no entanto, fica escondida enquanto aguarda. Ela ataca de surpresa, furtivamente, e faz sua vítima cair. Yaakov previu a tribo de Judá lutaria como um leão em combate aberto. No entanto, a tribo de Dan particularmente, ou seja, o Sansão, o juiz, ele vem destas tribos e ele usava métodos de como uma cobra. Por quê? Seus homens atacarão os inimigos de maneira inesperada e dominarão através de seus movimentos furtivos. Lembra como foi o fim de Sansão? Ele matou mais filisteus à sua morte do que em vida. Por quê? Lembra-se que ele derrubou as colunas e morreu um grande número de filisteus naquele dia, assim como a serpente. Ela vem, a serpente ela é traiçoeira, né? O leão não, ele é totalmente diferente, ele enfrenta, né? Não esqueçamos que Sansão ele estava debilitado, ele estava cego, então ele não estava vendo, ele pediu nos últimos momentos de Deus para dar força para ele, tá? Vamos falar da bênção que Jacob agora deu para Gabi. Jacob abençoou Gade. Os homens de Gade serão fortes heróis na guerra. Eles marcharão na frente quando os judeus conquistarem Eretz Israel na época de Yehudá. Depois os homens de Gade tornarão em paz a sua própria terra no leste do Jordão. Será perigoso para eles viverem ali porque estarão rodeados de inimigos, mas eles os dominarão e mandarão de volta para a sua terra de origem e ficarão com seus espólios. Você lembra que uma das tribos ele queria ficar além da margem do Jordão, como nós lemos, e que Gade, essa tribo, ela lutaria com seus irmãos até que toda a terra fosse conquistada. Ela sendo conquistada, aí sim ela poderia retornar. Foi isso que ele falou para Gade. Já a bênção sobre Asher, Jacob abençoou Asher. Muitas oliveiras crescerão na parte de Asher em Eretz Israel, na terra de Israel. Judeus virão de todos os lugares para comprar azeite. Asher ganhará muito dinheiro com estas vendas. O azeite de suas árvores também será usado no Beit Hamikdash, ou seja, no templo, para acender a menorá. A bênção de Naftali. Jacob abençoou Naftali dizendo assim: Naftali é comparado a uma corça. Há duas razões por que ele fez essa comparação. A primeira é que, como a corça corre muito rápido, também os frutos da parte de Naftali, na terra de Israel, amadurecerão mais rapidamente do que qualquer outro lugar. As pessoas de Naftali eram as primeiras a fazer a bênção Shecheriano, né? Agradecendo a Deus pelo crescimento das frutas. O próprio Naftali e mais tarde várias pessoas da sua tribo eram ágeis e rápidas como corças. Quando os judeus precisavam de um mensageiro ligeiro para levar notícias a algum lugar, eles mandaram um homem da tribo de Naftali. Isso também nós vamos ver lá na frente, que eram os mais rápidos também. Por isso Jacob comparou como uma corça. Agora vem a bênção sobre Yosef e a última que é a bênção sobre Beniamim. Jacob abençoou Yosef: meu filho, você é uma videira plantada próximo a uma fonte de água. A videira fixará suas raízes bem fundo na terra. Seus galhos também crescerão mais altos do que as copas das árvores. Assim também seus filhos, Efraim e Menache, se espalharão e se multiplicarão. Eles receberão 2 porções em Eretz Israel, a meia tribo de Manassé, né? Recebeu a porção antes de Eretz Israel, do Rio Jordão, e depois. Porque Yosef não pecou com a esposa de Potifar. Sua porção da terra de Eretz Israel será abençoada com orvalho dos céus e água da terra, de forma que ele produzirá frutos deliciosos. Você, Yosef, será abençoado com bênçãos maiores que as que meus pais Abraão e Isaac me deram. Que todas as minhas bênçãos se concretizem em você. Yosef se tornou o grande governador do Egito, mas mesmo assim foi cuidadoso com honra de seus irmãos. Então nós vemos aqui que toda a sorte de bênçãos foi dada a Yosef, que seria no lugar do primogênito, que era Reuven, né? A bênção de Beniamim. Jacob abençoou Beniamim, a tribo de Beniamim será forte como um lobo que despedaça suas presas. Por quê?
O templo será construído na porção de Beniamim, herede de Israel. Não sei até e Rashi fará com que sua Shekhinah repouse ali. Por que Jacob comprou a força de Rodá de um leão e de Beniamim a um lobo? Depois que um lobo despedaça um animal, ele não fica mais ali. Ele pega um pedaço da carne e sai correndo. Um leão, no entanto, não tem medo. Ele fica próximo, ele despedaça e fica ali deitado sobre a caça. Benjamim foi comparado a um lobo porque o rei da tribo de Benjamim, Saul, governou apenas durante um curto espaço de tempo. E Judá, no entanto, foi comparado a um leão porque o reinado de Davi durou por muitos anos. E então a liderança passou aos descendentes de Davi para sempre. Se não me engano, Davi reinou por 40 anos. Né? E essas são as bênçãos que Jacob deu às 12 tribos. Eu quero dizer para vocês aqui o seguinte. Existe muita coisa em relação às bênçãos que foram dadas às 12 tribos. Tá? Rashi comenta muita coisa, é levado muito lá para frente, só que se eu fosse falar também aqui sobre tudo, é muita coisa, tá? Então, nós vamos falando do decorrer de toda a nossa leitura. Quando nós formos ler novamente as paraxás no outro ciclo do novo ano do calendário judaico, nós vamos aprofundar em outro tipo de assunto, tá? Eu quero encerrar com vocês aqui a porção de Vaechi, dizendo o seguinte. Nós vemos que quando eles veem que os outros filhos veem que seu pai havia falecido, eles ficam com medo, falam, pronto, agora José, ele vai se vingar do que nós fizemos com ele. E eles inventam uma mentira dizendo que o pai deles, antes de morrer, havia falado para eles pedir para Yosef não castigar os seus irmãos. E tem toda aquela cena que eles vão lá e falam isso para Yosef, e Yosef vai e chora, fala, meus irmãos, vocês não entenderam ainda? Tudo isso está no controle de Deus. Tudo isso está no controle de Hakadosh Baruch Hu. Ficam em paz. Aqui tem uma história que diz assim que quando Yosef ainda ele era vivo, Jacó, desculpa, era vivo, constantemente José chamava ele e seus irmãos para estarem comendo no palácio. E os irmãos perceberam que quando Jacó faleceu, Yosef não chamava mais eles. Mas na verdade, ele não fazia isso, não é porque ele estava com raiva dos seus irmãos, é porque todo o mérito que ele tinha vinha de Jacó, do seu pai. E ele sentiu que ele não teria mais esse mérito. Então ele parou de convidar os seus irmãos, porque ele deixava a cadeira principal para o seu pai e sentava ao seu lado, e ele não via mais mérito nisso. Então ele parou de chamar, e os irmãos estranharam, falou, ele vai se vingar da gente, e não foi o que aconteceu. Novamente, Yosef ele reitera que ele suscitaria não só seus irmãos, como suas famílias, né? E como eu disse, nós terminamos a paraxá justamente ele falecendo e falando para os seus filhos, sua descendência, não deixar os seus ossos lá. E aqui nós encerramos a paraxá de Vaechi e encerramos a última parte do livro de Bereshit, de Gênesis. E eu quero dizer para vocês que na lição que nós tomamos dessa porção, nós entendemos o seguinte. São 12 filhos, são 12 tribos. Cada uma das 12 tribos ela tem uma função no mundo, a qual está sendo cumprida, né, até os dias de hoje. Nós sabemos que 10 tribos se perderam, ficando simplesmente a tribo de Judá e a tribo de Levi, que hoje ainda se sabe quem é da tribo de Judá e da tribo de Levi. Como eu disse mais uma vez, confirmando Deus que nunca se afastaria da tribo de Judá o cetro, o controle. Porque Deus precisa dela, porque é dela que vai vir o Mashiach. Tá? Então, Deus permaneceu a tribo de Judá e permaneceu
a tribo de Levi, para que quando o Mashiach se revelar, ela possa novamente voltar ao serviço do templo. As outras 10 tribos, o que aconteceu? Com o final do cativeiro, elas acabaram se mesclando e elas acabaram se perdendo. Elas estão perdidas hoje. Existem muitas teorias dentro da própria comunidade judaica de quem são essas tribos perdidas hoje, tá? Mas o que tem certeza realmente é quem é da tribo de Judá e quem é da tribo de Levi. Como eu já disse várias vezes aqui, o Silvio Santos, dono Abravanel, ele é da tribo de Judá. Ele sabe muito bem disso. Tem um vídeo dele falando disso no programa dele sobre a história do avô dele, tá? Então, eu quero deixar para vocês hoje essa mensagem. Não importa. Cada tribo, você pode se achar diferente de Ciclano, de Beltrano, mas você tem um papel fundamental na sua vida. Novamente, algo que só você pode fazer. Não é a tribo de Asher, não é a tribo de Gad ou de Zebulon. É somente você, a tribo de Judá. Ou simplesmente você, a tribo de Naphtali, que pode fazer aquilo. Não esquecemos que Isahar e Zebulon ia viver do comércio, do empreendimento. Isahar já ia viver de estudar a Torá para poder ensinar as demais outras tribos. Cada um tem um propósito. Você não está nesse mundo à toa. Você não veio aqui simplesmente para, como eu vivo dizendo, ficar pagando boleto, pagando prestação. Não, você tem um propósito que vai muito além disso, porque todo mundo isso faz nesse mundo. Só que tem uma coisa que somente você e somente você pode fazer, que nem outra pessoa no mundo pode fazer. É por isso que todos os dias você acorda, você tem saúde, porque Deus devolve a tua alma, porque você precisa cumprir essa tua missão. E para encerrar agora, o que nós aprendemos ali do ato de Yosef e a seus irmãos? Quando nós compreendemos os desígnios, os caminhos, o Deret Hashem, o caminho de Deus, nós nunca vamos jogar a culpa do que acontece sobre a nossa vida sobre os outros. A responsabilidade ela é individual. Eu já falei aqui e reitero, ninguém vai morrer para pagar os seus pecados. Cada um levará sobre si. A responsabilidade é somente sua. Ninguém atrapalha a tua vida se você não quiser. Assim Yosef reconheceu. Ele foi odiado pelos seus irmãos. Ele foi jogado num poço. Ele foi vendido. Ele ficou numa masmorra durante 12 anos preso. Em nenhum momento ele achou que tudo isso era culpa dos irmãos ou amaldiçoou seu destino. Ele entendeu que daquilo lá ele poderia tirar algo bom. Não esqueça, tudo que acontece na sua vida, se você anda com Hashem, tudo tem um propósito. Por mais ruim que possa parecer, aquilo é para te dar algo, te dar força, te ensinar algo lá na frente. Mais uma vez eu quero agradecer. Chegamos ao final da Parashá, do livro de Gênesis, e vamos agora iniciar com Shemot, o novo livro, conhecido em português como números, tá? Em hebraico é Shemot, porque são os nomes. Tá bom? Nos vemos na próxima leitura e vamos iniciar mais uma vez um novo ciclo. Toda Arabá, muito obrigado.